Se você tem uma empresa e agora está pesquisando sobre como fazer um processo de vendas através da internet, como vender com a internet, certamente já se deparou com a dinâmica de que produção de conteúdo é fundamental para quem quer vender com a internet. Produzir conteúdo é uma grande dificuldade. Muitas empresas, quando procuram por esse assunto, vão se deparar com a empresa Rock Content, né? Comentários aqui no nosso canal pedindo pra gente falar sobre a nossa opinião sobre essa empresa e hoje a gente vai falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. Se você descobriu o canal da V4 agora, já se inscreve aqui que diariamente a gente fala sobre vários assuntos relacionados ao marketing digital, vendas e negócio. Também comenta aqui, já vai comentando ao longo do vídeo sua opinião, se você concorda, discorda, se tem outra dúvida, outra sugestão de pauta. Dá o like ou dislike caso você não goste do conteúdo e não deixe de nos acompanhar também nas demais redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Rock Content, né? Para você que não conhece, é uma startup lá de Belo Horizonte, se eu não me engano, que vem crescendo muito justamente com a proposta de terceirizar a produção de conteúdo da sua empresa. Essa empresa vem surfando assim uma oportunidade construída nessa tendência do inbound marketing aí que a própria RD conseguiu construir muito forte aí no Brasil, das empresas começarem a fazer esse investimento, e é óbvio que com a oportunidade das empresas começarem a investir no inbound marketing, no marketing de conteúdo, se criou a necessidade de ter alguém para produzir esse conteúdo, que não é fácil, né? Dá muito trabalho, desprende tempo e tecnicamente tem várias barreiras aí que a Rocket Content se propõe a solucionar. Exatamente. A gente já teve a oportunidade de atuar em projetos em parceria com a Rock Content. Não diretamente, mas atuar com clientes que também haviam contratado os serviços da Rock Content. E uma coisa muito boa sobre a oferta deles é justamente que os conteúdos que eles se propõem a fazer, que é muito conteúdo de topo de funil, é aquele primeiro conteúdo em que o público vai interagir com a empresa em questão, é um conteúdo um pouco mais genérico, pouco especializado e que eles fazem aparentemente muito bem feito, com uma bela formatação e um processo bem claro para fazer essa entrega da maneira como ela foi realmente vendida. Eu acho que para a gente avaliar isso é interessante a gente avaliar alguns tópicos, né? O primeiro tópico seria a questão técnica, né? Na questão técnica, eles, por exemplo, a parte de design fazem muito bem feito, que para a maioria das pequenas e médias empresas é uma grande barreira conseguir entregar um visual legal. No ponto de vista de formatação de texto, dá para ver que tem uma pessoa que realmente sabe escrever, né? Que é o core do negócio que eles estão propondo. O ponto negativo do aspecto técnico, nossa percepção, é que sempre não vai ser um conteúdo tão interessante escrito por um terceiro. O melhor conteúdo vai ser escrito pelo profissional atrás das câmeras, do profissional em si. Imagine que a gente tem um jornalista aqui que escreve esse conteúdo genérico aí para qualquer empresa. Aí me vem um conteúdo de uma empresa lá, sei lá, que faz pneu. Eu não faço ideia como é que se faz pneu. Ela vai ter que fazer uma pesquisa, tem todo o seu processo, obviamente, que vai tentar entregar um conteúdo legal e muitas vezes até entrega, mas nunca vai ser tão bom quanto o cara especialista com a sua própria experiência formatando esse conteúdo. Nesse aspecto técnico a gente acredita um pouco que tem esse ponto positivo, mas perde nesse aspecto. Até para quem já teve a experiência de interagir com a gente, o que a gente faz aqui dentro da V4 é justamente delegar essa produção crua do conteúdo, realmente o conhecimento envolvido no conteúdo a ser produzido, isso quem faz é o cliente, porque ninguém entende tão bem sobre o produto ou serviço do que a própria empresa que presta ou que faz esse produto. Então, a nossa função aqui com a V4 é justamente deglutir esse conteúdo e formatar das maneiras como ele deve ser veiculado para ser bem consumido pelo público, né? E uma coisa muito importante é que, como eu pontuei anteriormente, a Rock Content ela é muito boa em fazer esses conteúdos topo de funil, aquele conteúdo que vai ser o primeiro ponto de contato, talvez, da empresa com o público. O segundo aspecto é a questão de investimento, né? Que você pode ir lá fazer, o orçamento é variável, mas o que a gente acredita sobre investimento? Ele é complicado se dizer se é caro ou barato, porque realmente produzir conteúdo é um trabalho operacional, então ele envolve muitos custos. O que a gente acha que é fato, a verdade nua e crua sobre a questão do preço, está diretamente ligado aonde o cliente aloca o investimento, né? Se o cliente entende que o conteúdo é a parte fundamental, é a solução, que é sempre o problema que a gente tenta desmistificar aqui nesse quadro, ele já está errando, né? Porque o teu investimento ele tem que sempre estar concentrado no tráfego, que é o principal pilar do processo de vendas através da internet que nós construímos aqui na V4. Não adianta tu ter um conteúdo, a gente já viu esse erro acontecer, não adianta tu ter um conteúdo maravilhoso lá feito, super bem formatado pela Rocket Content, lá tu gastou R$2.000 lá num contrato com a Rocket Content por mês e tu não tem verba para propagar esse conteúdo, conseguir adquirir públicos com esse conteúdo vai acabar nunca sendo encontrado. Ou você vai precisar gastar muito investimento aí com a Rocket Content, ainda fazer um trabalho de SEO para que no futuro você ainda tenha algum trabalho de algum resultado com o orgânico, né? Mas se você não tem um resultado
a curto prazo com a estratégia de marketing digital, dificilmente você vai conseguir confiança de todo o seu board, de todos os stakeholders envolvidos para manter o investimento no longo prazo até você conseguir colher esse resultado. Exatamente. Não existem soluções unilaterais. Não existe aquela estratégia que eu não fazia ontem e que eu vou estar fazendo amanhã e que vai resolver os meus problemas. E como o Denner falou, independente, a gente realmente não... A questão não é se é R$2.000, se é R$500, se é R$10.000, mas é o quanto de investimento existe nessa empresa para fazer esforços de marketing e a maior parte desse investimento deve estar alocado em tráfego. Isso é uma questão muito importante. E como o Denner comentou, cara, às vezes as empresas fazem esses esforços, lá no meio do caminho percebem que o resultado está um pouco mais adiante do momento onde eles estão, acabam perdendo confiança, acabam acreditando que marketing digital não é o caminho e tal, isso foi um erro, cancelam todos os esforços sem nunca ter colhido algo prático disso. Então, é aquela questão, assim como a gente abordou em outros conteúdos, esse aqui não é diferente, avalia, cara, avalia e questiona e pesquisa para entender se essa solução que você descobriu agora realmente vale o seu esforço ou a parcela do esforço que vale essa solução que você está procurando ou que você está conhecendo agora. Eu diria que é o terceiro ponto que a gente pode comentar sobre esse aspecto da Rocket Content, é assim, a eficácia do conteúdo, desse trabalho na sua estratégia para vender mais, que é um pouco do que a gente já falou, né? Ele sozinho não vai fazer milagres por você ou vai demorar muito tempo para trazer algum resultado. Então isso tem que estar dentro de um processo de vendas através da internet, que é o que a gente fala. Sem processo você não vai conseguir colher resultado, não é uma ação isolada que vai gerar resultado. Então, para você ter resultado com o conteúdo, avalia todos esses pontos que a gente falou, olha os nossos outros vídeos sobre embalde, outras questões. A gente vê que um grande problema sobre essas empresas, tanto a Rocket Content ou com a RD, as empresas que vendem soluções relacionadas a isso, é quando elas colocam no pedestal o embalde marketing como uma solução mágica para o seu negócio, né? A gente já falou sobre a RD aqui no nosso Verdade Unicru sobre isso, a RD respondeu questionando que não necessariamente eles colocam uma solução mágica, mas a nossa experiência, muitos clientes semanalmente nos contatam perguntando qual é a diferença da V4 para a RD, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A RD é um software, a gente é serviço, só que o vendedor da RD coloca de uma maneira que como se eles fossem uma solução lateral, e a gente tem que ficar explicando qual é a nossa diferença da RD, sendo que eles são software, a gente é um serviço e um não vive sem o outro. Exatamente, a perspectiva do cliente não é o que a empresa comunica, mas é como ela é compreendida, e esse é o grande lance. E mais uma coisa, antes que eu me esqueça sobre conteúdo, a gente pontuou aqui, bom, a Rocket Content, ou seja, qual for o seu servidor, o serviço de... Seja qual for a prestação de serviço de conteúdo, eles vão ser certamente muito bons naqueles conteúdos de topo de funil. Mas lá no fundo do teu funil de inbound marketing, quando tu tá com aquele cliente, com aquele público que chegou e que tem um alto nível de consciência, ninguém mais vai produzir aquele conteúdo especializado, senão você, senão a sua empresa. Então, para uma estratégia de conteúdo, você nunca vai fugir da produção de conteúdo, você pode adiar ela. E já que você vai ter que fazer aquele conteúdo de topo de funil, que é o mais complexo, não. É muito natural que você faça o esforço do topo de funil também, porque daí você vai dominar todo o processo e vai ter maior controle sobre a dinâmica como um todo. O último ponto que eu gostaria de colocar, assim, uma dica, né, às vezes as pessoas falam que a gente só coloca pontos negativos aqui, não traz solução nenhuma nesse quadro, sendo que os outros quadros, a gente fala bastante isso no nosso blog também, mas uma dica prática, como a gente lida com a situação de orçamento, aonde a gente coloca as coisas, que às vezes é muito confuso. A gente pelo menos faz sempre assim, ó, 70% do nosso recurso em performance, que seria a parte de mídia, coisas que dão resultado, e 30% nas demais, seja branding, seja serviço, que aí você pode colocar o seu investimento de produção de conteúdo, seja com estagiário, seja você mesmo, seja contratando uma empresa como a Rocket Content, deixe isso dentro de 30%, 40% no máximo do seu recurso para ter boa parte dele para investir em performance, em mídia, em coisas que vão trazer resultado real para o seu negócio. Um outro serviço que é legal comentar que a Rocket Content oferece é a questão de avaliação dos teus conteúdos, que a gente chama aí de fim do funil, né, de fundo de funil, que são conteúdos que você mesmo pode desenvolver e eles vendem um serviço de avaliar. A gente nunca contratou, mas parece ser uma solução interessante. A única dica aí que a gente coloca, que a gente acredita que seja uma verdade mesmo, é não concentrar muito do seu investimento nesse trabalho, porque isso não vai garantir que essa sua estratégia seja eficaz se você não tiver verba de mídia. Então sempre lembra que a sua verba de mídia tem que ser maior que os seus demais custos operacionais. E aí caso você queira testar essa possibilidade de um especialista deles aí avaliando seu conteúdo, pode vir a ser interessante. Esses assuntos, eles são muito complexos, né? Quando a gente fala sobre um assunto complexo, é que não necessariamente existe o certo e o errado, mas sim a melhor solução em um cenário específico.
Então, se você quiser entender um pouco mais como a gente avalia essas questões, como a gente toma essas decisões, você pode talvez estar interessado no Consultor V4, que é um esforço de qualificação, de educação que a gente promove aqui e que a proposta é justamente formar você a atuar com o marketing digital da mesma maneira como a V4 atua com isso. Além disso, também existe a oportunidade de você se tornar uma unidade franqueada, né? Um micro franqueado V4 Company, que é como a V4 está ampliando a sua capacidade operacional. E se você tem uma empresa e quer implementar um processo de vendas com a internet, não deixa de entrar lá no nosso site v4company.com, preencher o formulário e que a nossa equipe de atendimento aqui sempre tenta dar esse retorno muito ágil, mas principalmente para pontuar se a gente tem como colaborar com a sua empresa e se a gente realmente pode fazer a sua empresa vender mais ou não. É isso aí, eu sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.